vai abrindo. Ai, meu Deus, eu tenho um gato que agora resolveu, toda vez ele entra no escritório e quando eu começo, ele pede para sair só um pouquinho. Tá bom. Você vai ficar lá fora agora. Você não vai mais entrar aqui. Tchau. Você fica. Pronto. Toda vez a mesma coisa agora. Se eu não deixo entrar, fica lá enchendo. Se eu deixo entrar, fica enchendo para sair. Já sabe, né? Os horários das aulas. É. Vamos lá. Estão conseguindo enxergar aí? Agora apareceu. Tá aparecendo? É em roxo, então, né? Apareceu. Isso, um roxão. Para chamar bastante atenção. Então, hoje a gente vai falar de mais uma etapa aqui. Na verdade, vamos falar de duas, né? Ao mesmo tempo. Do ciclo da assistência voltado para o hospital, né? Então, hoje a gente vai falar, porque não tem como separar isso aqui e falar separadamente. Um está muito ligado com o outro. Então, a gente vai falar de programação e de aquisição ao mesmo tempo. E eu comentei com vocês lá no começo que geralmente isso acontece de forma igual, o processo todo, né, acontece de forma igual ou muito parecida, tanto no setor público quanto no setor privado. Deixa eu abrir lá que chegou alguém. Aqui a gente vai ter uma diferença muito grande, é uma diferença gritante. Então, o sistema no serviço público funciona de um jeito e o sistema no serviço privado funciona de outro. O serviço privado é muito tranquilo, vai muito, principalmente essa questão das compras, né? Vai muito de cada local estabelece como que vai ser a sua rotina de compras e tudo mais. Daí você vai ver os mais variados tipos de rotina, desde aquela situação que a gente chama de estoque mínimo, né, que você determina para cada um dos produtos um mínimo de estoque, né, um determinado ponto, e quando a quantidade de produto daquele produto chega nesse determinado ponto, você tem que fazer uma compra para repor aquele produto, porque é feito todo um cálculo em cima disso, e isso indica que se você não comprar esse produto que chegou nesse ponto, né, mínimo, e não comprar agora, não fizer a compra de imediato, mais à frente vai faltar, não vai durar muito tempo e vai faltar. Então, se você fizer a compra agora daquele determinado produto, calculando, né? Então, isso a gente já sabe, o tempo que leva, em média, para chegar, para que o produto possa ficar disponível. Então, calculando com todas essas variações que podem ter, a gente sabe que pedindo naquele momento, quando chegar o produto, vai estar acabando aquele estoque antigo que a gente tinha. Então, chega nesse ponto mínimo, né? E até o produto chegar, você sabe que aquele pouquinho de estoque vai diminuindo cada vez mais até chegar no zero e o produto já chegar mais ou menos ao mesmo tempo. Pode ser também compra feita de um outro formato, então cada local vai definir melhor como que prefere fazer as compras. Se prefere fazer as compras... Deixa eu abrir aqui que chegou mais alguém. Ué. Acho que chegou e já entrou. Então vai ter locais que preferem fazer as compras mensais. Tem lugar que compra semanal, quinzenal, mensal, a cada 2 meses. Então, cada local vai estabelecer. E também quem vai ser o responsável pela compra do medicamento, principalmente, se vai ser a farmácia, se vai ser uma central de compras que centraliza tudo dentro do hospital. Então, cada local vai definir. Já no serviço público, a gente tem uma situação que a gente já viu anteriormente lá
assistência farmacêutica, né, mas é bom a gente relembrar isso, que existe dentro da legislação brasileira uma lei que fala que não pode ter nenhum tipo de contato entre o serviço público, contato financeiro, né, entre o serviço público e o serviço privado. Então, por exemplo, teoricamente, né, o serviço público não pode adquirir produtos que sejam produzidos por uma empresa privada. Só, né, pode acontecer isso quando o próprio serviço público não consegue se abastecer. Então, vamos tentar colocar isso em medicamento. Então, essa lei, ela diria mais ou menos o seguinte: você não pode comprar medicamento para abastecer um hospital público, não pode comprar, né, de um particular, de uma empresa qualquer, porque você obrigatoriamente tem que ser abastecido pelo governo. Mas o governo não tem mais, como tinha antigamente, né, aquela indústria farmacêutica que abastecia quase que na totalidade as necessidades do país. Então, se não tem, o próprio serviço público não consegue se abastecer, aí a lei permite que tenha esse contato, essa ligação entre o serviço público e o serviço privado. Então, assim, resumindo, se o próprio serviço público tiver meios, né, de autoabastecer o serviço público, não pode ter esse contato com o privado. Então, quando a gente tinha, antigamente, a SEMI, que fazia todos os medicamentos, praticamente, que eram distribuídos nas unidades de saúde, nos hospitais e tudo mais, não tinha essa ligação, então, de serviço público com serviço privado. Não se fazia compra de medicamento da indústria farmacêutica privada. Tudo era feito pelo próprio sistema público, pelas próprias fábricas de medicamentos que a gente tinha no Brasil. Aí, com o passar do tempo, isso foi mudando essa situação, né? As fábricas foram sendo fechadas, os produtos que normalmente eram produzidos começaram a ser comprados de particulares, e a partir de um determinado momento, praticamente o governo já não produz praticamente mais nada de medicamentos, são poucas coisas, e a maior parte, então, é comprada do serviço privado. Então, o serviço público, não tendo outra opção, acaba comprando do serviço privado. E é o que a gente tem hoje. Vamos ver lá se chegou mais alguém. Então, isso é o que a gente tem hoje. Até porque tem toda uma história por trás, né, de pressão da própria indústria farmacêutica em cima do governo, para que o governo pare de produzir os próprios medicamentos e comece a comprar deles, né? Então tem toda uma situação. Mas, enfim, hoje a gente tem essa necessidade, né? Não tem autoprodução, então a gente tem a necessidade de se fazer compras de medicamento do setor privado. Muito bem. Mas também não é assim de qualquer jeito, né? Então, pensando nisso também, foi criada uma legislação que faça com que isso seja feito da melhor forma possível para evitar qualquer tipo de abuso, né? Infelizmente, mesmo assim, a gente acaba tendo, mas eu fico imaginando que se não tivesse essas amarras que a gente tem, a coisa seria muito pior, né? Hoje eu vi uma frase de um jornalista muito interessante. Ele falou, estava comentando sobre a situação que a gente está no país, né, que a gente não, né, os governos não estão precisando passar por todos esses processos burocráticos para fazer compra, porque a gente está numa situação emergencial, né, e estão fazendo compras direto, né. Ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, né.
o importante é gastar, né? O importante é comprar. Usar depois, se usar muito que bem, se não usar, também, mas o importante é comprar. Isso, né, é um jornalista falando da visão dos políticos, que infelizmente é essa, né? O importante é comprar, é fazer aquisição, porque nessa alguém sai ganhando. Mas, enfim, se a gente não tivesse todas essas amarras que a gente tem e que a gente vai ver mais à frente, hoje ainda, né, as diferentes formas de compras que podem ser feitas pelo sistema público, a coisa ia ser bem pior. Se a gente vê a coisa, às vezes, acontecendo de forma errada, essa coisa de acontecer de forma errada seria muito mais rotineira do que é hoje. Então, a gente veria muito mais gasto desnecessário, né? Gasto do dinheiro público, jogar dinheiro público fora, no buraco mesmo, só para realmente ter a compra, porque a compra é o que interessa para o político, né? Bom, mas enfim, pensando, né, já se sabendo como são os políticos do nosso país, e não é só aqui, eu vi também uma reportagem em um site aí falando de problemas que estão acontecendo também na Europa. Alguns países estão detectando compras desnecessárias pelo serviço público, né, por conta da pandemia, mas estão percebendo que está tendo um monte de desvio de dinheiro também. Então, políticos do mundo inteiro estão se aproveitando dessa situação para forrar seus bolsos. Mas, enfim, então, para que isso não venha acontecer, então, vamos dizer assim, com uma frequência maior, porque com uma frequência a gente vai ver acontecer, infelizmente, a legislação criou algumas amarras, né, criou algumas regras para permitir que as compras públicas sejam feitas. Então, isso serve não só para medicamento, mas serve para qualquer tipo de compra que o governo, seja governo federal, estadual ou municipal, venha fazer. E não é só compra de produtos, mas a compra, né, de serviços também acaba entrando nisso. Então, qualquer tipo de prestação de serviço que se precise de terceiros do setor privado, o processo vai ser o mesmo. Não é só na compra e aquisição de materiais, é tudo. Então, o medicamento tem que passar por esse processo. Se forem fazer compras de material de escritório para um determinado órgão do governo, tem que passar por esse tipo de processo. Se forem comprar máquinas, equipamentos, vai passar por esse processo. Então, independente do que for feito de aquisição, tem que passar por esse processo. Então, são critérios que são rígidos, que são estabelecidos, porém a gente tem, né, aquela coisa de que enquanto se cria uma lei rígida, uma lei que funciona, sempre vai ter alguém que a lei nem passou a vigorar, já tem gente pensando em como burlar. Então, infelizmente, a gente tem uma lei muito boa, mas gente que sempre está buscando formas de burlar, né? Mas o sistema, né, a legislação em si é muito boa. Então, a lei que rege tudo isso é a Lei Federal 8666, ela é de 93, e ela está vigente até hoje, então tem lá uma parte que fala exatamente de todo esse processo, como que tem que acontecer, e claro, com o passar do tempo, algumas coisas tiveram que ser alteradas. Por exemplo, lá em 93, mal a gente tinha computador, internet nem pensar, né? Hoje a gente tem uma situação
que está ligado com aquisição, que é o chamado pregão eletrônico. O pregão eletrônico utiliza internet e utiliza computador. Então, com o passar do tempo, né, essa legislação teve que ir sendo adaptada. Então, a gente tem várias adaptações. Então, algumas regras que são colocadas, que não estão previstas na Lei 8666, por causa da idade dela. Então, vários adendos foram sendo colocados, tem leis complementares e tudo mais, mas quando a gente precisa da base da lei, a gente vai buscar a 8666 até hoje, ok? Falando de aquisição, então, conceito para aquisição. Aquisição de medicamento representa uma das atividades do ciclo da assistência farmacêutica, já sabemos, né, a gente já viu lá atrás, constituindo-se num conjunto de procedimentos articulados que visam a selecionar o licitante com a proposta mais vantajosa para satisfazer uma determinada necessidade, e assim legitimar a administração a contratar o particular. Então, teoricamente, né, pela própria definição, e é uma definição oficial, essas compras, elas precisam ser legitimadas, né? Tem que ser, como é que eu posso dizer? Tem que ter uma justificativa, né, do porquê comprar do particular. Então, o processo todo vai demonstrar que seria realmente necessário a compra do particular. Então, seria, dentre as etapas, né, a escolha do licitante, ou seja, aquele que vai concorrer com outros que têm interesse em vender para o governo. Então, o processo vai fazer com que se escolha, dentre todos aqueles que querem vender determinado produto para o governo, qual deles que tem a melhor proposta. A melhor proposta nem sempre quer dizer o produto mais barato, tá? Principalmente quando a gente fala de medicamentos e equipamentos para a saúde, a gente não pode pensar em propostas de aquisição só pensando no preço. Acontece? Acontece. Muitas vezes a gente vê governos que têm um orçamento muito pequeno para a saúde, né? E qualquer, digamos assim, qualquer tipo de diminuição nos custos, né? Ou compra dos produtos mais em contas, fazendo uma certa economia, indica que outros produtos, né, com esse dinheiro que sobra, outros produtos podem ser comprados e abastecer melhor o estado, o município, seja lá qual governo for. Porém, o ideal é que se pense em preço aliado à qualidade, dentro dos medicamentos e dentro dos produtos para a saúde. Porque, às vezes, a gente sabe que, mesmo dentro dos medicamentos, tem diferença de qualidade entre empresas diferentes, né? Todo mundo sabe isso, infelizmente, é uma verdade que acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. E dentro dos materiais médicos hospitalares também acontece a mesma coisa. Então, só comprar pensando no preço mais barato pode ser um prejuízo grande e, de repente, pode sair até muito mais caro. Já vi vários casos, reportagens assim de hospitais que compraram próteses, por exemplo, mais baratas, e que depois não puderam utilizar, ou utilizaram e trouxe problemas, e esses problemas fizeram com que o paciente voltasse a ser internado para tirar a prótese, ou para fazer algum tipo de ajuste, alguma coisa assim, e que no final das contas acaba saindo mais caro, né? Pode, às vezes, sair mais barato de início, mas para resolver os problemas que podem
ocorrer, a coisa acaba ficando mais cara no final das contas. Mas, né, como eu falei, a questão é comprar, né, fazer aquisição, não é usar, muitas vezes. Então, basicamente, o conceito de aquisição é esse, né? Então, selecionar dentre todos que querem vender aquele que tem a proposta mais vantajosa e, assim, dessa forma, fazer a legitimação desse processo, dessa ligação, né, entre o público e o privado. E como objetivo, né, a gente tem que seria contribuir para o abastecimento de medicamentos em quantidade adequada e qualidade assegurada, ao menor custo possível, né, dentro da realidade do mercado, apoiando e promovendo uma terapêutica racional em área e tempos determinados. Então, o objetivo principal da aquisição é comprar, obviamente, né, na quantidade que seja necessária, né, com qualidade necessária de produtos, né, que vão ser utilizados por um determinado período de tempo. Então, quando a gente faz a compra, a gente tem que pensar em quantidade ligada ao tempo que esse produto vai durar. Então, obviamente, quando a gente faz o processo de seleção, a gente, desculpa, de seleção não, de aquisição, a gente vai fazer um processo anterior que seria, então, a determinação, né, dos produtos, a determinação das quantidades, e essas quantidades têm que estar relacionadas com um determinado período de tempo. Então, são compras mensais que a gente faz, então, isso pensando no privado, porque no público fazer compras mensais é praticamente impossível, e vocês já vão ver por quê. Mas, então, vamos fazer compras mensais, então a gente tem que fazer, né, abastecer as nossas centrais de abastecimento com produtos suficientes para, né, se utilizar 30 dias. E assim vai. Então, sempre tem que estar ligado a uma quantidade relacionada com um período de tempo. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem. Então, o Hugo está falando para dar uma olhada se tem coisa para aceitar. Eu escutei os barulhos, saí para ver aqui, mas não aparece a caixinha para eu aceitar. Pede para as pessoas tentarem de novo, não sei se está tendo problema, mas não está aparecendo a caixinha. Agora apareceu a Janaína, por exemplo. Mas se de repente eu não abrir a porta, pedem para tentar de novo porque está com problema, provavelmente, tá? Ok, enquanto isso, vamos em frente. Lá, chegou alguém. Ó, desapareceu a caixinha. Para mim não está aparecendo, então não consigo aceitar, tá? A pessoa vai ter que tentar de novo, ou ir lá no e-mail e pegar aquele link que todo mundo recebe para entrar direto na aula. Muito bem. Então, vamos falar dos requisitos que são importantes para que o processo de aquisição aconteça de forma adequada. Deixa eu só fechar aqui. Então, para que a gente tenha, né, o resultado adequado, a gente tem que ter alguns requisitos que têm que ser levados em consideração. Então, a gente precisa de alguns pontos, né, que têm que ser levados em consideração, que vão ser bastante importantes. Primeiro, a gente tem que já ter esse processo de seleção de medicamentos pronto dentro do hospital. Deixa eu abrir lá, ver se deu certo agora. Agora deu. Para uma pessoa, pelo menos, deu. Então, a gente já tem que ter... já está muito bem certo, acertado o processo de seleção de medicamentos dentro do hospital. Já tem que ter aquele formulário, né?
tudo certinho, porque é baseado naqueles medicamentos que estão naquela relação que a gente vai começar a fazer a relação de produtos que vão ser comprados, né? Então, a gente tem que se basear em alguma coisa, a gente tem que se basear, então, nos medicamentos que fazem parte da nossa seleção. Então, é sempre bom a gente ter o formulário em mãos para ir vendo ali o que vai ser preciso comprar naquele momento. Um outro formulário que existe, que eu não cheguei a comentar com vocês, mas é um processo bastante semelhante à seleção de medicamentos, está ligado com os outros materiais que a gente é de responsabilidade da gente. Então, além dos medicamentos, os degermantes e os... Meu Deus, me fugiu a palavra. Os correlatos, alguns materiais médicos hospitalares, instrumentos, esse tipo de coisa também ficam como responsabilidade da farmácia. Nem sempre é a farmácia que faz o processo de seleção desses materiais. Às vezes a farmácia só recebe, armazena e controla. Mas, de qualquer forma, seja a farmácia que faça esse processo de seleção, ou seja, um outro órgão dentro do hospital, tem que ter um catálogo, que seria um formulário, né, daqueles materiais que foram selecionados para dentro do hospital. Então, é importante que se tenha à mãos também esse catálogo, porque você vai precisar das informações que estão ali para fazer o processo de compra. Então, esse catálogo, ele tem que ser detalhado o suficiente para que você consiga, no processo de aquisição, detalhar muito bem aquele produto que você quer que os fornecedores vendam para você, para que eles vendam corretamente. Não sei se eu cheguei a comentar a história para vocês, a história do carvão lá no laboratório, ou não comentei. Não que eu lembre, professor. Não? Não que eu lembre. Então, vou contar a história para vocês entenderem por que tem que ser muito bem detalhado. Vou contar duas histórias. A primeira foi, eu presenciei... falei, será? Que o professor pediu para comprar carvão. Era falou. Carvão ativo. Foi carvão de churrasco, né? Isso, foi agora carvão lembrei. de churrasco. Isso. Lembrei, verdade. Então, isso é uma situação que eu presenciei e eu vi ali, né? Por quê? Porque não foi bem detalhado o material, né? Quando eu estava na faculdade, eu também vi uma coisa dessa acontecer e vi o quanto isso pode ser prejudicial. Para vocês terem uma ideia, nos laboratórios de microbiologia, na época, os microscópios não eram nem com luz acoplada. Então, a gente precisava, o sistema que a gente utilizava para iluminar as lâminas era o seguinte: você tinha um microscópio, na parte de baixo do microscópio tinha um pedaço de espelho, né, que estava acoplado no microscópio, e você, então, tinha que ter uma fonte de luz, que podia ser a própria luz do ambiente, mas tinha que ser uma luz forte, né? Ou você comprava uma lâmpada e colocava ali na frente, e daí você mexia o espelho para direcionar aquele feixe de luz que estava batendo ali em cima do espelho, para que ele passasse por baixo da lâmina e a gente conseguisse ver, então, com o microscópio, o que tinha ali na lâmina iluminado. Hoje não, né? Hoje os microscópios já vem com luz acoplada, você simplesmente liga o botão, ele já acende, você já consegue visualizar. Bom, mas enfim. Então, quando eu entrei lá na disciplina de microbiologia, os microscópios eram assim. E tinha tido já um processo de compra, era da Federal, né, eu estudava na Federal, então tinha tido um processo de compra. Eu não sei, eu nunca questionei, mas eu imagino que o processo tenha sido feito de forma correta,
porém, não a forma, mas a descrição dos produtos, eu acredito que tenha sido feita de uma forma errada, porque foi feito todo o processo, teve um vencedor lá do processo de licitação, ele foi lá e entregou os microscópios, a quantidade que precisava, mas simplesmente os microscópios ficaram dentro das caixas. Por quê? Porque, isso eu sei porque o pessoal lá dos laboratórios falava. Fizeram a compra, né, mas acho que não atentaram em duas coisas. Primeira, a voltagem dos equipamentos e segundo, o tipo de tomada dos equipamentos. Então, quando os microscópios chegaram, primeiro, a voltagem não era a mesma da voltagem das tomadas. Então, as tomadas eram 110 e os microscópios eram 220. E os microscópios vieram da Europa e eles tinham um sistema de tomada diferente do sistema de encaixe da gente aqui. Na época, o encaixe era aquele de 2 pinos e todos os microscópios vieram com os plugs de 3 pinos. Não 3 pinos como a gente tem agora, mas são 2 pinos paralelos, né, e um mais embaixo. Ou seja, as tomadas não comportavam os equipamentos e a voltagem estava errada. Aí, né, um processo de licitação tem uma coisa. A partir do momento que o fornecedor entrega o produto, se o produto não serve para quem comprou, o problema é de quem comprou, porque o fornecedor entregou segundo o que foi pedido. E foi pedido dessa forma, eles não tiveram como devolver, não tiveram como fazer nada disso. E não tinham dinheiro para mudar nem as tomadas, nem a voltagem do laboratório. E aquilo ficou lá anos. Eu lembro que eu fiz disciplina lá, depois, acho que uns 2 anos depois, voltei para aquele laboratório, eles tinham mudado algumas tomadas, né? Porque não tinha dinheiro, e assim por diante. Ou seja, o material foi comprado, mas foi comprado sem a especificação correta, né? Quem vendeu, vendeu dentro do que estava pedido, se não falava nada de voltagem, o vendedor foi lá e pegou o que tinha o preço mais em conta, né, e colocou na proposta esse preço mais em conta, e, né, isso pode ter ajudado, inclusive, ele a ganhar a licitação. E aí o que aconteceu? Ficou aquele material todo parado lá, um bom tempo, um dinheiro gasto, foi pago, sem uso, né? E com o passar do tempo, os equipamentos foram ficando obsoletos, né? Principalmente esses equipamentos assim, eles passam a ser obsoletos com muita facilidade, né? Com um tempo bastante curto. Claro, para a gente como estudante, tudo era novidade, tudo era a gente usava, né? O que dava para usar, não dava, a gente usava aqueles que tinha que focalizar lá o feixe de luz, independente. Mas pensem isso dentro de um hospital, o tanto de prejuízo que isso pode trazer. Ou, né, outras coisas, de repente, não sei se eu contei essa história também, mas teve um determinado hospital aqui em Curitiba que eles foram comprar um equipamento para a farmácia, e esse equipamento não cabia dentro da farmácia, eles fizeram um puxadinho, então puxaram uma das paredes um pouco mais para fora, para que aquele equipamento pudesse caber ali dentro da farmácia. Muito bem, fizeram então, fecharam tudo certinho. Quando o equipamento chegou, o equipamento não passava pela porta. Eles tiveram que quebrar toda aquela parede que eles tinham feito para poder colocar o equipamento lá dentro. E daí fechar de volta a parede. Ou seja,
a coisa não foi bem planejada, né? A coisa não foi bem pensada. Então, para evitar esse tipo de coisa, o processo tem que ser um processo muito bem pensado. E esse catálogo de materiais, quando a gente vai comprar materiais, então ele tem que ser um auxílio. Então, se você vai comprar, por exemplo, seringa, você sabe que tem diversos tipos de seringa. Tem de vidro, tem de plástico, tem de não sei quantos tipos de plástico, tem de 5 ml, de 1 ml, de 2 ml, de 10, de 50, de 30, tem com agulha, tem sem agulha, tem com agulha de 30, tem com agulha de 25, tem com agulha de 8, e assim vai, né? Então, são características diferentes. E para a gente realmente poder pedir o material e o material vir corretamente, ele tem que estar muito bem descrito. E esse catálogo de materiais, então, tem que ajudar. Ele tem que ser muito bem descrito, porque daí a gente vai se basear nas informações que estão ali para colocar essas informações lá no edital e dizer, é isso que nós precisamos. E não ter dúvida nenhuma lá na frente. Outra coisa que precisa é a programação para aquisição, né? Então, essa programação, como eu falei, ela vai depender de alguns fatores. Tempo, né? Para quanto tempo nós vamos comprar? Para abastecer o hospital por quanto tempo? Então, isso tem que ser programado certinho. Tá, eu precisava comprar para 6 meses, mas eu não tenho espaço suficiente na minha central de abastecimento. E aí? Então, a gente tem que já pensar na colocação do edital em comprar e pedir para que as entregas não sejam feitas todas de uma vez, sejam feitas de forma parcelada, que a gente vai ver também lá na frente. Então, tudo isso tem que estar muito bem programado. E outra coisa que é bastante importante deixa eu ver se eu vou conseguir abrir para quem chegou. Outra coisa bastante importante dentro desses itens é a questão de se ter um cadastro de fornecedores. Existe um sistema dentro do governo que é abastecido cada vez que um processo de licitação é feito. Os ganhadores, né, dos processos, eles são cadastrados e são avaliados. Então, se eu faço um processo de licitação e participam lá digamos que participem 3 licitantes, 3 interessados em vender. E os 3 já venderam antes para o governo. Eu vou lá, então, nesse cadastro, tenho acesso a esse cadastro e vou ver, né, qual que é a avaliação que já foi feita desses fornecedores. Isso pode ser um dos itens que pode me ajudar a determinar qual é o fornecedor que deve ser escolhido, tá? Então, esse cadastro de fornecedores é bastante importante. O governo tem esse cadastro, ele é acessível pelo Brasil inteiro. Então, às vezes, um fornecedor que, de repente, pisou na bola, né, e ele foi avaliado e está com a avaliação dele dentro do cadastro. Se ele for tentar de novo, pode ser que, né, quando for pesquisado o passado desse fornecedor, pode ser que ele seja já descartado. Então, é bastante importante que isso aconteça, se ter esse cadastro e que esse cadastro seja alimentado sempre que for feito um processo de licitação. E uma coisa bastante importante é que nenhum processo de licitação acontece se não for justificada a sua necessidade. Então, tem que se justificar o porquê que se pretende fazer um processo de licitação. Então, teoricamente, não se compra nada que não seja necessário. Então, porque tudo tem que ter uma justificativa, tá? Além desses 4 fatores, tem alguns outros fatores que também são importantes, que vão ajudar a esse processo ser um processo que tenha um resultado positivo.
São eles: recursos humanos, seleção de fornecedores, sistema de informações, conhecimentos técnicos, administrativos, eu vou falar de cada um desses pontos na sequência, tá? Então, são 2, 4, 6, 8 itens, cada um deles eu vou falar separadamente. Então, o primeiro deles está ligado com a questão de recursos humanos. A gente tem que pensar o seguinte: vai ter alguém, né, um grupo que vai fazer esse processo todo, de fazer todas as etapas do processo de compra. Esse processo de compra vai envolver, então, documento, porque vai ter que ter um edital, né? Vai ter que envolver conhecimento do processo como um todo, vai ter que envolver questões financeiras, porque só se vai liberar um edital quando se tem dinheiro para pagar, né? Então, são várias coisas diferentes que não estão ligadas necessariamente com o medicamento, mas tem essa parte do medicamento ou material médico hospitalar, né? E quem faz isso no serviço público, geralmente é alguém que passou num concurso, que não necessariamente vai ser um farmacêutico, não necessariamente vai ser alguém da área da saúde, muitas vezes é um advogado, muitas vezes é um administrador, muitas vezes é um economista, né? Mas que entra num concurso e é jogado lá dentro. Então, é muito difícil você ver farmacêutico fazendo todo esse processo, né, sendo o principal ator dentro desse processo, porque no serviço público não tem muito isso. Você fez o concurso, passou, pronto, né? E como as compras muitas vezes são feitas, todas as compras de um hospital, todas as compras do serviço público de um órgão, alguma coisa, são feitas por uma central de compras, as pessoas vão ter que conhecer medicamento, elas vão ter que conhecer alimento, elas vão ter que conhecer documentos, elas vão ter que conhecer um pouco de tudo, porque ninguém tem todo esse conhecimento, né, e passou no concurso porque detém todo esse conhecimento. Não é assim que funciona. Então, é importante que esses recursos humanos, eles sejam bem preparados, principalmente quando a gente fala de medicamento, né? Porque, senão, o que vai acontecer é que, muitas vezes, o processo vai ser pasteurizado, da mesma forma que se compra papel para impressora, vão comprar medicamento, pensando sempre no quê? No menor preço. Então, é bastante importante a participação indireta, né, de farmacêuticos que conhecem o medicamento, se não for no processo de compra em si, que seja no processo de determinação, né, e caracterização dos produtos que precisam ser comprados. Então, não tem farmacêutico e é um setor de compras que faz, mas o farmacêutico, então, vai determinar: olha, eu preciso que seja comprado determinado produto com essas características, né? Então, a descrição do produto que foi falado ali atrás é bastante importante para isso, para que realmente aquela pessoa que não tem o conhecimento, ela pegue aquela descrição e fale: eu preciso do medicamento que tenha isso, 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 como está escrito aqui, tá? Então, isso é bastante importante. Segundo item, a seleção dos fornecedores. Já falei para vocês da questão do sistema que existe, né? O sistema se chama SICAF, o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, e esse sistema, então, tem todo o histórico. Teoricamente, é para que, depois de cada licitação, seja feita uma avaliação do fornecedor que ganhou, né? Teoricamente, porque na prática nem sempre isso acontece. Mas o ideal é que isso aconteça para que, quando outro processo de licitação for aberto, né, e fornecedores que já forneceram anteriormente estejam avaliados ali, para que se tenha uma noção de com quem se está trabalhando.
Sistema de informações. É bom que a gente tenha um sistema de controle, né, de estoques que traga muita informação sobre estoque, sobre os produtos em si, sobre os fornecedores e sobre os preços de mercado. Isso é importante também, porque muitas vezes a gente vê no sistema público a aquisição de medicamentos e na hora de você ver o preço que foi pago, você vê que o preço está muito acima do preço de mercado, né? Então, para não ser enganado, entre aspas, né, o ideal é que esse sistema de informações traga todas essas informações. Então, quanto que custa o medicamento que vai ser pedido no mercado? E dentro do próprio sistema, saber a questão do estoque, como pedir, quanto pedir. Então, porque a gente tem que pensar o seguinte, se for no serviço público, os pedidos vão ser feitos aí pelo menos a cada 6 meses, não dá para fazer num período menor, porque o tempo todo do processo já é bastante grande. Vocês vão ver que tem processo que leva aí mais de 45 dias. Então, não dá para fazer mensalmente, não dá para fazer a cada 2 meses, porque é muito desgastante. Então, se faz a cada 6 meses, 1 ano, né? E nisso você tem que imaginar o seguinte, tem medicamentos que têm um consumo médio que não se altera conforme os meses passam. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o consumo médio não tem alteração. Porém, tem aqueles medicamentos que tem uma saída maior em determinadas épocas do ano, seja no verão, no inverno, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E um bom controle de estoque, um bom sistema que calcule para você, porque hoje os sistemas calculam, né? Não precisa mais fazer tudo isso manualmente. Calcule as quantidades que precisa para um determinado período de tempo, levando em consideração a época do ano, levando em consideração outros fatores que podem influenciar, vai te trazer uma vantagem bastante grande. Então, na hora de determinar as quantidades, um bom sistema vai te ajudar bastante. Desculpa. Conhecimentos técnicos, administrativos, legais, econômicos e políticos. Tudo isso é bastante importante num determinado momento aí de compra, porque isso vai só, né, o fato de se ter conhecimentos técnicos, administrativos, legais, econômicos e políticos, tudo isso vai trazer um processo correto, um processo que funciona direitinho, um processo bastante ágil. Se os envolvidos não têm muitos conhecimentos técnicos, eles vão começar a se bater na hora de descrever os produtos, por exemplo. Então, isso leva tempo. Se os envolvidos não têm conhecimentos administrativos, como que faz, como que não faz, e legais também, que estão muito ligados um ao outro, né, vão começar a se bater até construir um edital correto e tudo mais, isso vai levar tempo. Se não se tiver conhecimentos bons, conhecimentos econômicos, também tudo isso pode atrasar. E a mesma coisa política, né? Às vezes infelizmente, alguns pontos precisam ser desamarrados por alguém que tenha um certo conhecimento e tudo mais, né, do setor público, e às vezes essas questões políticas acabam por, se não forem desenroladas corretamente, elas acabam por atrasar e fazer com que o processo de aquisição às vezes nem aconteça. Então, os envolvidos têm que ter todos esses conhecimentos, técnico, administrativo, legal, econômico, político, não que todo mundo precise ter, mas o grupo, né, responsável tem que ter entre si todos esses conhecimentos. Duas coisas que são bastante importantes e que vão ser fundamentais para um processo de compra, né, são duas palavras que elas são até parecidas, muita gente confunde, mas que
na verdade, elas são de fundamental importância, porque cada uma delas quer dizer uma coisa completamente diferente. Você, dentro do serviço público, ter um orçamento é uma coisa. E você ter o dinheiro em caixa é outra coisa, porque orçamento quer dizer o quê? Que dentro lá daquele ano... Não me lembro agora como é que fala. Não é ano legal. Bom, mas dentro do ano... no ano anterior, né, existe uma determinação de quanto vai ser utilizado, por exemplo, quanto vai ser destinado do orçamento público para a saúde. Dentro dessa quantidade, uma determinada quantidade vai ser destinada para o meu hospital, para que o meu hospital possa fazer compras. Isso quer dizer o quê? O orçamento do ano seguinte. Isso quer dizer que durante o ano seguinte eu vou ter aquela quantidade disponibilizada para fazer compras. Mas isso quer dizer que no primeiro dia do ano eu já tenho esse financeiro, já tenho esse dinheiro nas mãos para poder comprar e gastar à vontade? Não. O orçamento quer dizer que esse dinheiro vai ser disponibilizado no ano, mas não quer dizer que quando ele vai ser disponibilizado. Então, é bastante importante se ter noção do que se tem de orçamento e do que se tem de financeiro naquele momento em que vai ser feita a aquisição. Mesma coisa, questão de orçamento, né? Quanto que se pode gastar durante o ano, né? Então tem um determinado limite, e se você for gastando, né, se o hospital for gastando tudo mais, e chegar naquele limite na metade do ano, o hospital vai ficar sem dinheiro até o final do ano, porque não tem mais dinheiro, né? Então é bastante importante essa relação do que está destinado, né, e quando que esse dinheiro vai estar destinado, vai estar disponível, né, e como se utilizar bem desse dinheiro para não chegar na metade do ano e não se ter mais nada, tá certo? Então, isso é bastante importante. E outra coisa bastante importante, por questões de orçamento, né, muitas vezes é você tentar fazer de uma forma que você compre em grandes quantidades para que você consiga negociar valores melhores, né, e conseguir ter mais dinheiro disponível. Então, como exemplo, eu posso citar a situação que a gente tem aqui no Paraná, do consórcio Paraná Saúde, não me lembro se é Paraná Saúde o nome do consórcio. Bom, enfim, o que acontecia? Nós temos 399 municípios no Paraná, e cada município fazia suas compras individuais. Aí foi criado esse consórcio, né, para que cada município, né, que quisesse participar, poderia participar. E esse consórcio tinha a seguinte proposta, tem a seguinte proposta. Pegamos, então, as necessidades de cada um dos municípios que participa do consórcio, né, reunimos tudo isso aqui em Curitiba, né, então, o que a gente vai ter? Ao invés de a gente ter um pequeno volume de cada município, a gente vai ter um volume total, né, da soma total das necessidades de cada um dos municípios que faz parte do consórcio. Então, no final das contas, a gente vai ter uma quantidade muito maior de produto para comprar. Muito bem. Tendo uma quantidade muito maior de produto para comprar, a gente consegue que as licitações que vão acontecer, né, os fornecedores que têm interesse, eles consigam baixar mais os valores. Então, ao invés de, por exemplo, um determinado município lá que ia gastar R$1 milhão, quando ele faz parte do consórcio e consegue se negociar, né, pelo volume, né,
o que a gente chama de compras consolidadas, né? Então, essas compras que são unidas, aquela mesma quantidade de medicamento passa a custar 700 mil, então. Ao invés de 1 milhão, então o município vai gastar, pelo fato de ter essas compras consolidadas, ele vai acabar ganhando um desconto, digamos assim, maior, né? Ele vai ter um preço melhor para pagar. Isso a gente chama, então, de ganho de escala. Ganho de escala é, então, você ter uma escala maior, uma quantidade maior, porque daí você consegue negociar preços melhores. Ok? Ficou claro isso, gente? Sim. É a mesma coisa que vocês. Se cada um de vocês, quando fosse formar, tivesse que pagar a sua própria formatura, o seu próprio baile, né, individualmente, o que ia acontecer? Ia ficar quase impossível. Quase não, acho que ia ficar impossível para todo mundo, né? Agora, quando vocês se reúnem e cada um paga uma parte, a coisa acaba ficando mais em conta. E acontece a mesma coisa aqui. Uma quantidade maior de medicamento, obviamente, vai fazer com que a negociação possa ser melhor. E uma outra coisa bastante importante é o fornecimento parcelado. Então, existem algumas questões que têm que ser levadas em consideração. Às vezes, o hospital vai comprar lá medicamento para abastecer a farmácia por 1 ano. Então, imaginem que a gente tem que pegar a demanda, né, que existe em 1 mês e transformar isso em, multiplicar isso por 12, para a gente conseguir ter toda a quantidade necessária de medicamento para abastecer o hospital por 1 ano. Aí o que acontece? Será que eu vou ter local para armazenar tudo isso se eu comprar produto para 12 meses? Será que se eu comprar produto para 12 meses e for me entregue tudo agora, de repente não vai chegar em determinado momento que vai começar a vencer medicamento, porque tem um prazo de validade mais curto, alguma coisa assim, e eu vou perder muito medicamento? Será que, né, se eu comprar e vier tudo agora, de repente pode ser que algum medicamento seja proibido, digamos, né, a comercialização. Aí, quando ele é proibido a comercialização, você tem como fazer a devolução para o seu fornecedor. Mas será que, de repente, não vai ficar todo esse produto aqui e eu não vou conseguir devolver? Esse tipo de coisa, assim. Então, existe um sistema que a gente chama de fornecimento parcelado. Então, você, na hora de fazer o processo todo, você já diz, lá do edital, eu vou querer 1 milhão de comprimidos do medicamento X, mas eu quero que esse 1 milhão seja entregue aos poucos, em 12 parcelas. Então, a cada mês eu quero que uma parte seja entregue. Aí, obviamente, você tem que ver daquele medicamento exclusivamente, né, se é um medicamento que passa o ano inteiro e não tem mudança de demanda conforme a estação do ano, esse tipo de coisa, ou você já tem que determinar, olha, nos meses mais frios eu vou pedir para aumentar a quantidade, nos meses mais quentes eu vou pedir para mandar a quantidade menor e assim por diante. Tudo isso tem que estar muito ajustado, né? Mas existe essa possibilidade de se pedir, então, que o fornecedor entregue aos poucos. Ele vence a licitação, ele fica garantido que ele vai ser o fornecedor aquele ano inteiro. Mas ele vai entregando de forma parcelada. Isso faz com que facilite até para ele, né? Ao invés de ele ter que comprar todo o medicamento lá da indústria de uma vez só, ele pode ir comprando aos poucos, armazenando aos poucos. Isso faz com que cada compra que seja feita, você acaba adquirindo um lote com uma validade mais nova, né? Então, que foi produzido mais recentemente, então
a possibilidade desses medicamentos perderem a validade é muito menor. Então, isso facilita para todo mundo, né? Claro, né? Vou comprar para 12 meses, o fornecedor vai me entregar parcelado, mas eu também vou pagar parcelado, né? Isso tem que ficar claro. Mas é uma forma de ser bom para os dois lados, né? Então, não precisar se preocupar com espaço, não precisar se preocupar com prazo de validade de produtos e assim por diante. E, por último, que é bastante importante, é que todo o processo que acontece, ele seja acompanhado, todos os passos sejam acompanhados para que realmente a coisa flua, né? Se percebeu que deu um entrave ali num determinado ponto, então vamos desenrolar isso para que a coisa volte à normalidade, porque senão, né, jogaram lá o edital foi para os jornais, muito bem, tem um prazo de 45 dias. Ninguém está nem aí, só vai ver lá no 45º dia como é que está a situação. E percebem que algum problema aconteceu ali no meio. E que isso pode atrasar tudo. Então, não, tem que se acompanhar, tem que se olhar como que a coisa está fluindo, tudo, para que realmente o processo flua e aquilo que você comprou acabe chegando dentro do prazo que foi estabelecido, para evitar que você acabe tendo um desabastecimento dentro do seu hospital. E a implementação? Implementação, então, ela tem, como eu falei, algumas etapas, e essas etapas, então, têm que ser seguidas para que a coisa venha acontecer. A primeira etapa é a definição da forma de aquisição. Então, a gente tem 3 formas diferentes de aquisição. A primeira forma é a chamada licitação. A licitação é a forma normal de compra, é como 99% das compras acontece. Tem uma segunda situação que a gente chama de dispensa de licitação. E uma terceira é a situação que a gente chama de inexigibilidade de licitação. A dispensa e a inexigibilidade são 2 situações bem particulares que a gente vai falar lá no final. Agora a gente vai abordar a licitação em si. A licitação, então, ela tem várias formas de acontecer, mas todas estão dentro do sistema de compras que está descrito na legislação. Então, tem alguns fatores que vão dizer, não, essa licitação aqui é X, essa é Y, essa é Z. Depende de alguns fatores, mas todas estão contempladas dentro do processo de licitação normal. Os passos são os mesmos para todos. O edital é o primeiro passo. O edital precisa ser feito da melhor forma possível, né, para que tudo fique muito claro e tudo fique muito certo e transparente, para que não venha a ter nenhum tipo de problema no futuro. Então, alguns pontos são fundamentais para que se faça um bom edital. Primeiro, especificação completa do medicamento a ser adquirido, mas sem indicação da marca. Então, aquela especificação que eu falei, né, que pode ser do medicamento, ou pode ser do material médico hospitalar, do correlato, seja lá o que for que vai ser comprado, tem que ser extremamente detalhada para que não ocorra nenhum tipo de engano. Além, né, dessas características do produto, já tem que estar detalhado como que tem que ser o transporte. Então, se é um produto que precisa de refrigeração, já tem que detalhar que o transporte tem que ser feito com refrigeração e assim por diante. Dá para se detalhar o prazo de validade e os lotes que você quer. Então, se você quer que os produtos que vão ser entregues tenham, por exemplo, 1 ano, pelo menos, de validade, e que todos sejam do mesmo lote, ou 1 ano de validade, no mínimo, e que cada, sei lá, X unidades
seja de um lote diferente, né? Então, isso tem que ser determinado. A embalagem e acondicionamento, já tem que dizer como é que tem que ser a embalagem. Quero caixa individual, quero caixa hospitalar, quero, sei lá, frasco de vidro, frasco de plástico, e assim vai, né? Rotulagem e bula, se precisa, se não precisa, como é que tem que estar, o que tem que ter, tudo tem que estar muito bem descrito, né? E laudo de análise. Esse laudo de análise pode ser exigido um laudo da própria indústria que fabricou, né? A indústria tem que fornecer um laudo, ou um laudo feito pelo licitante. Então, o licitante vai lá e paga para uma empresa terceirizada para que ela faça uma análise e faça a expedição de um laudo dizendo que está tudo bem. Então, tem que estar escrito no edital como que você quer que seja feito. Porque senão, se você não falar nada, nem pedir laudo de análise, não vai vir laudo nem de indústria, nem de terceirizada. Se você não pedir prazo de validade, pode ser que venha produto com um prazo de validade muito próximo. Daí, se você for reclamar, o licitante vai falar, mas não tinha nada no edital que falasse que tinha que ter um ano de prazo no mínimo. E ele está certo, porque não foi especificado. Então, a especificação tem que ser a mais completa e abrangente possível. Definição das unidades e quantidades a serem adquiridas, né? Então, concentração, quantidade, tudo mais. Então, é uma embalagem de 100, ou são 100 embalagens de na concentração X, tudo isso tem que estar muito bem determinado. Exigências documentais que são bastante importantes, né? Então, para que os fornecedores possam participar, eles têm que estar habilitados. E a habilitação está ligada a uma habilitação jurídica, então existe todo como é que eu posso dizer? Uma questão jurídica, né, da empresa que vai ser avaliada para ver se ela está habilitada. Uma habilitação técnica, então uma habilitação ligada com a parte técnica de produção, de armazenamento, de mesmo documentação de Anvisa e tudo mais. Uma qualificação econômica para ver se a empresa consegue comprovar que ela realmente tem condições de se ela ganhar, ela tem condições de bancar aquilo que foi pedido, se ela não vai, de repente, quebrar no meio do caminho. E a mais importante para o governo é a regularidade fiscal. Tem que verificar se a empresa está em dia com os pagamentos dos impostos. Se tiver um imposto atrasado, o fornecedor já é descartado do processo. Princípios da licitação. São alguns princípios que têm que ser levados em consideração, que é um procedimento formal, então todos os pontos do processo têm que ter uma formalidade, então não dá para, por exemplo, escrever o edital lá numa folha de caderno, à mão, né? Tem que ter toda a formalidade possível, então, para que a coisa realmente seja séria, né? Um segundo ponto é a publicidade dos seus atos. A licitação ela não pode ser escondida, ela não pode ser sigilosa. Todo mundo tem que saber, né? E todo mundo que eu digo toda empresa que for interessada. Então, não dá para simplesmente criar um edital, esconder esse edital dentro de uma gaveta, para que as empresas não fiquem sabendo, né? Só de repente uma empresa fique sabendo do edital. Então, tem que ser público. E tudo tem que ser publicado. Cada um dos passos tem que ser publicado, tem que ser público, né, para que todos os envolvidos saibam também. E a igualdade entre os licitantes tem que ser levada em consideração. Não dá para fazer alguma coisa, né, de especial para um licitante e não fazer para o outro. Então, todos têm que ser tratados da mesma forma, sem nenhum tipo de agrado para nenhum tipo de privilégio para outro, e assim por diante.
Na hora da apresentação da proposta, cada um dos interessados vai, então, chegar lá num determinado momento e vai entregar a sua proposta por escrito. Essa proposta, então, ela tem que estar dentro de um envelope fechado, guardado, e esses documentos não podem ser abertos até a data da abertura. Então, tem uma data específica para abertura. Aí, abrem-se todos os envelopes de todos os interessados com suas propostas e elas vão ser analisadas. Então, nessa primeira fase da entrega das propostas, elas são sigilosas. Porque senão, se não fosse sigiloso, o que ia acontecer? Fulano X lá entregou a proposta, todo mundo ficou sabendo que ele está cobrando R$1 milhão. Aí vou eu lá, ele cobra 1 milhão, então vou fazer uma proposta de 900 mil. Aí um terceiro fica sabendo da minha proposta também, e vai lá e chega com uma proposta de 800 mil. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, elas são sigilosas. Num segundo momento, quando ocorre a abertura das propostas, aí todos têm que saber o que cada um fez de proposta. Vinculação ao edital. É importante também que o edital tenha, então, todas as informações que são necessárias, né, a respeito dos produtos, para que não traga dúvida nenhuma para os licitantes. Então, os licitantes têm que ler, têm que entender, saber exatamente o que o edital está pedindo. E é aquilo que está escrito no edital que ele vai providenciar e vai fazer uma proposta. Como eu falei para vocês, se não falar, por exemplo, de prazo de validade para medicamento, não está no edital, então eu não sou obrigado a entregar produto dentro do prazo de validade, tá? Não tem nada. Então, se eu quiser, né, se eu ganhar a proposta e quiser entregar medicamento vencido, eu posso, porque a proposta não fala que teria que ter, teria que estar na validade e teria que ter um prazo de validade X. O julgamento tem que ser objetivo, né? Então, são criados critérios e o julgamento, né, qual vai ser o dos licitantes que tem a proposta mais adequada, que não necessariamente tem que ser a proposta mais barata, né? Então, o julgamento é feito em cima de critérios que são criados antes. Então, escolheu-se em cima de critérios, não se escolheu porque um colocou no papel branco e outro colocou no papel cor de creme e outro colocou no papel azul, e eu prefiro branco. Não tem isso, né? E o último item é a chamada adjudicação compulsória ao vendedor, ou seja, existe um tipo de segurança que é passada para o ganhador do edital que, independente da situação, independente de tudo que possa acontecer, ele vai ser o fornecedor e ele vai receber por isso. O governo não tem dinheiro, não interessa. O governo se comprometeu a pagar aquele fornecedor. Então, é uma garantia que é dada para o fornecedor. Agora, falando dos tipos de licitação que a gente tem, então, segundo a legislação, a gente tem a concorrência, tomada de preço, convite, o concurso, o leilão e o pregão, que é uma coisa mais recente, foi criada em 2000. As outras são de 93. Tem alguns casos aqui que não são interessantes para nós. Daí eu mostro para vocês porque não são interessantes. Vamos ver cada um deles. Então, a concorrência, na verdade, a concorrência, a tomada de preço e o convite, o carta-convite, eles seguem o mesmo processo. Tem, então, a criação do edital, o edital é criado, tem um determinado tempo que corre desde a colocação do edital, né, da publicação do edital, até o dia que as propostas têm que ser entregues, daí tem um prazo para análise, tem um prazo para definição. Todos passam por essas etapas. A diferença é que a concorrência, tomada de preço e
a carta convite, elas têm algumas diferenças no modo e no tempo que isso acontece. Por quê? Porque a concorrência é um processo de licitação, então, que tem envolvido um grande volume financeiro. Então, existe lá na legislação um determinado valor. Se eu não me lembro mais, e eu não olhei para ver se continua a mesma coisa, mas se eu não me engano, acima de 400 e poucos mil reais, a gente já chama esse processo de concorrência. Então, é um volume de dinheiro razoavelmente grande, né? Então, o governo se preocupa em fazer isso da melhor forma possível e ter todas as garantias de análise dos fornecedores que são realmente fornecedores idôneos para não perder esse dinheiro. Então, o que acontece? São feitas exigências documentais, aquelas que eu falei anteriormente, das habilitações, né, jurídica, econômica, fiscal, não sei o quê, além de outros documentos. E então, obrigatoriamente, quem quer concorrer tem que entregar todos esses documentos originais. Então, precisa de um prazo grande, porque tem documentos de cartório, por exemplo, que levam aí 30 dias para serem feitos e tudo mais. Então, nesses casos que a gente chama de concorrência, né, que é um valor alto, né, um valor que não é pequeno, o governo quer se garantir, então ele pede que se faça uma documentação gigantesca, essa documentação, então, tem que ser entregue toda original. E como isso leva bastante tempo para se conseguir, eles dão aí 45 dias de prazo, quando o tipo de licitação, uma licitação que a gente chama de técnica e preço, que envolve, então, dinheiro e questões técnicas, né? Qualidade, vamos dizer assim, né? Então, 45 dias, e se for só tipo menor preço, 30 dias é o prazo. Então, esse é o tempo que se tem para se conseguir toda a documentação e fazer a proposta, e entregar a proposta. Daí, nesse caso, né, tem um dia lá que é o dia da entrega das propostas, cada um dos licitantes vai, então, entregar um envelope com a proposta, fechado, né, e um envelope com a documentação que foi pedida. Daí, o processo de avaliação é feito e determinam qual é o ganhador. O processo seguinte, que é a tomada de preço, já não são valores tão altos, são valores abaixo de 400 mil, e, se eu não me engano, até 70 e poucos mil reais, de 70 até 400 e pouco. Então, o governo já não acha que é um valor tão exorbitante assim, então eles dão uma relaxada. Então, eles pedem alguns documentos, né, diminuem as exigências documental, e então eles dão um prazo menor também, porque daí já não precisa tanto prazo para se conseguir todos os documentos. Então, o prazo ia de 30 dias se for licitação técnica e preço, né? E 15 dias se for só menor preço. E daí é a mesma coisa. Chega lá no dia da entrega da documentação, entrega-se os documentos, entrega-se a proposta, daí é avaliada e chega no resultado. E o terceiro tipo de licitação que a gente tem dentro desse mesmo sistema é o convite, que ele é tão simples, é um valor tão irrisório para o governo, claro, né, que cria-se um edital, esse edital nem precisa ir para jornais, para internet, nada disso, e como é um valor pequeno, sabe-se que muita empresa não tem interesse em fornecer para o governo se for valor baixo. O que eles podem fazer? Criar as chamadas carta convite e fazer, então, mandar essas cartas convidando lá 3, 4 fornecedores que já forneceram anteriormente, e ver se eles querem participar. Daí, querendo participar, eles fazem um processo mais simples. Então, as propostas
são feitas normalmente, mas a documentação que foi exigida anteriormente não é exigida nesse momento, ela é exigida só depois. Então, é um processo bem mais simples e que não, né, pelo fato de não ser um valor muito alto, o governo não se preocupa muito em relação a isso. Tem aí o caso do concurso leilão, aqui é um sistema que não serve para a gente, porque o concurso leilão é diferente, né? O concurso é para escolher algo, né? Como a gente tem os concursos vestibular e tudo mais, que não serve para a gente. E o leilão é ao contrário do que a gente quer. A gente não quer vender nenhum produto e vai, então, vender para aquele que ofereceu o maior preço. A gente, na verdade, quer comprar. Então, o leilão também não serve para a gente. Mas o pregão serve. O pregão é o contrário do leilão. Então, a gente fala o produto que a gente quer, né, e os interessados vão oferecer o seu produto e vão propor um determinado valor. Geralmente, a gente acaba escolhendo aquele valor mais baixo. Então, o pregão hoje é um sistema que está sendo bastante utilizado e hoje a gente tem o chamado pregão eletrônico, que é muito mais simples. As pessoas não precisam nem estar reunidas, elas estão lá na frente do seu computador, né? É feito um processo, precisamos do medicamento tal. Os vários fornecedores estão conectados por computador também, cada um faz a sua proposta, até que se chega a um determinado valor que ninguém oferece mais baixo que esse. Então, acaba se aceitando aquela proposta. Aí, esse licitante que ganhou a licitação, nesse caso, né, ele tem que ter lá no seu computador toda a documentação que é necessária, ele já manda por e-mail mesmo toda a documentação e está tudo certo. Então, é bem simples mesmo. Daí, das formas de aquisição que a gente falou, essa que a gente viu até agora é a licitação normal, então é processo de compra normal. A gente tem uma situação que a gente chama de dispensa de licitação, que é quando, em alguns casos específicos, ocorre a dispensa desse processo todo. Não precisa fazer esse processo todo, né, motivado por alguma coisa. Quando que não precisa, então, fazer esse processo todo? Em situações emergenciais, como a gente está, né, foi decretado estado de emergência no país, então, durante esse estado de emergência, não é necessário fazer o processo de licitação. A compra é feita direto. Então, quem vai decidir é quem vai fazer o processo de compra. O que a gente tem visto aqui nos estados está muito relacionado com os governadores, né? Os governadores passaram a comprar medicamento, passaram a comprar respiradores, passaram a comprar equipamentos de UTI e não sei o que mais, sem necessidade de passar por esse processo de licitação. Então, a questão financeira não foi levada em consideração. O processo não foi levado em consideração. Por quê? Porque leva 30, 45 dias. E as questões são emergenciais, precisa-se dos produtos imediatamente. Mas, infelizmente, aí é um momento, né, muito adequado para político pintar e bordar e fazer o que bem entender, como a gente está vendo, infelizmente. Então, essa é uma situação que pode acontecer, né, e que se dispensa, então, se fazer passar por todas aquelas etapas e passar por todo aquele tempo. Outra situação é quando é feito um processo de licitação e não aparece nenhum interessado. Acontece, de repente é criado o edital, né, que não tem ninguém interessado naquele edital, não tem ninguém interessado em vender naquele momento. Aí o que vai acontecer? Quem está fazendo o edital precisa do produto. Vai abrir um outro edital? Será que vai adiantar? Geralmente não. Então, quando se faz um edital e não tem nenhum interessado, aí
os compradores podem se dirigir diretamente para uma empresa que tem esse produto que está sendo procurado e comprar diretamente daquela empresa. Porque se abrir um segundo edital, provavelmente não vai ter ninguém interessado, se abrir um terceiro edital, provavelmente não vai ter ninguém interessado. Isso é tempo perdido, isso é um custo, porque isso custa, né? É um custo jogado fora. Então, não teve ninguém interessado na primeira vez, não se faz uma segunda vez, já se vai e faz uma compra direto. E também é dispensado de licitação quando existe uma empresa do governo que vende o produto, que tem esse produto, que produz esse produto. Então, vai se dar preferência, né, pela empresa do governo. E não vai se fazer um processo de licitação. Não tem necessidade. E o terceiro caso, aqui é só explicando o que foi falado anteriormente. O terceiro caso é o caso que a gente chama de inexigibilidade de licitação. É quando não se exige, nunca se exige. O caso anterior, não. O caso anterior é um caso que, teoricamente, tem que fazer o processo todo de licitação, porém, por algum motivo, foi tirada essa obrigatoriedade por um período de tempo. Aqui não, aqui é inexigibilidade mesmo. Quando que não vai se exigir uma licitação? Quando você só tem um fornecedor. Imagine aquele medicamento caríssimo que custa 22 milhões, não me lembro bem qual que é o valor daquele medicamento, mas aquele medicamento que custa 22 milhões. Só o fabricante, só tem um fabricante no mundo. Eu vou abrir um processo de licitação para quê? Se eu só tenho um fornecedor. Vou ter concorrência entre fornecedores e alguém vai eles vão brigar para que eu compre pelo preço mais barato de quem oferecer mais barato? Não, porque só tem um fornecedor. Então, para que eu vou fazer esse processo, né? Perda de tempo, perda de dinheiro. Só tem um fornecedor no mundo, compra direto dele, sem precisar de processo nenhum. E é isso, gente, de aquisição seria isso. Dúvidas? Alguma colocação, alguma coisa? Por mim tá tranquilo, professor. Deixa eu ver aqui. O Hugo falou que não puder comprar um adaptador de tomada e transformador? Não. Por incrível que pareça, não. Não, porque na verdade, assim, aquelas tomadas que tinham, como é que é o nome do negócio? Não a tomada, mas oh, meu Deus, como é que é o nome desse negócio? O que coloca na tomada? O plug, né? Ele era específico lá da Europa e para comprar as tomadas que fossem adaptáveis, tinha que fazer um novo processo de licitação, né? E as tomadas tinham que ser compradas da Europa. Então não era tão barato assim. E não sei, mas federal nunca tinha dinheiro para nada, né? Pelo menos na época que eu estudei lá, nunca tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro nem para pôr papel no banheiro, para vocês terem ideia. Então, algo mais caro, assim. A resposta da última semana era a dispensa de licitação, a situação que a gente estava passando, né? Perguntando a situação que a gente está passando. Sim, isso mesmo. Os governos estão dispensados de fazer o processo porque a gente está numa situação de emergência. Quando voltar à nossa realidade normal, acabar essa situação de emergência, daí vai ter que voltar ao processo normal de licitação, tá? E eu estou achando ótimo que, pelo menos, o presidente da Câmara já falou que não vai aceitar que prorroguem para o ano que vem esse processo. Já deu o que basta para desviarem dinheiro, né? Mais alguma dúvida, gente? Não? Todo mundo cansado, todo mundo querendo ir pro
Feriado? Beleza, então. Então descansem, aproveitem a segunda-feira, quem puder aproveitar, aproveite. Pelo menos a parte da noite, né? Vocês não têm aula. E semana que vem a gente continua, tá bom? Bom feriado para todos nós, exatamente. Tá bom? Boa noite, professor. Bom Boa feriado, bom noite. descanso. Até Obrigado mais. para vocês também. Boa noite, bom feriado, professor. Obrigado. Tchau, tchau.